Olá, mulheres positivas! Hoje é um episódio mais que especial, Natal. E um presente para vocês. Ela que vai nos ensinar como chegarmos nas nossas melhores versões, dentro e fora de casa. Carol Duque, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Fabi. Obrigada por me convidar. Obrigada e parabéns, pelo trabalho que você faz, dando visibilidade a tantas mulheres. É muito legal estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu. E para você que está em casa, eu escolhi a dedo esta mulher porque é meu presente de Natal para vocês. Ela que tem muitos ensinamentos, muitas dicas. Ela que construiu a carreira dela do zero, sozinha. Para começar, então, conta um pouquinho do começo da sua carreira. São 20 anos no mercado corporativo, em grandes empresas. Queria que você contasse rapidamente aí como é que foi o decorrer da sua jornada. Bom, primeiro eu vou te contar assim, eu sou filha de pais sertanejos, eu nasci em Recife, fui criada entre o sertão e Recife. E ali eu aprendi muito sobre resiliência, sobre força. E eu não sabia muito o que eu queria fazer, mas eu tinha uma avó, e minha avó, lá naquela época, mãe de 5 filhos, viúva, ela tinha um pequeno comércio de tecidos numa cidade chamada Tacaratu, que fica no sertão de Pernambuco, provavelmente a maioria de vocês não escutou falar. E eu, desde pequena, eu gostava muito mais de ficar atrás do balcão com a minha avó do que na rua brincando com as crianças. E ali já despertou que eu tinha uma paixão por vender. E aí, desde muito nova, eu vendia tudo que eu achava pela frente. Então, catálogo de perfume, de lingerie, brigadeiro, na escola. Você pequenininha, desde pequena, aprendendo. com 12, 13 anos. E ali, o que eu percebi é o seguinte, não era nem exatamente pelo dinheiro, mas eu ficava fascinada em causar necessidade em alguém de comprar algo que ela não precisava. E ali eu percebi que eu tinha alguma coisa, um tino para negócio. Isso. E eu comecei a trabalhar no shopping, foi meu primeiro emprego aos 18 anos. Eu trabalhava numa loja de brinquedos. E em 1998, e aí um amigo meu que trabalhava com roupa me chamou para ir para Nova York, para trazer umas roupas para ele. Eu fui para Nova York, foi a primeira vez que eu viajei assim para Nova York. E fui lá naquelas torres gêmeas. E eu vi aquelas mulheres passando, todas muito elegantes, de salto alto. E aí eu falei assim, ali me deu um estalo, eu falei, eu não sei o que elas fazem, mas eu quero ser uma delas. Eu quero ser igualzinha essa mulher aqui. Foi bem isso. E aí eu voltei para Recife com o desejo de ser executiva. Eu já cursava psicologia. Eu comecei a me inscrever em programas de trainee na época. Ingressei no programa de trainee da Ford. Fui para a Bahia, depois vim para São Paulo e aí segui minha carreira em grandes multinacionais, em diferentes segmentos e sempre trabalhando com pessoas. Assim, eu sou uma pessoa apaixonada por gente. Maravilhosa. Então você chegou à conclusão que você queria mudar a sua vida, queria mudar a sua realidade e você lembrava de você pequenininha lá com a sua avó na barraquinha dela. Era uma barraquinha? Era uma lojinha. Uma lojinha. E ela vendia o quê mesmo? Tecido. Tecido. Entendi. E a sua avó é viva? Não. Não? Ela já faleceu. E ela foi uma inspiração muito grande para você? Super. A minha avó, acho que foi a primeira... ela nunca falou, sobre feminismo, ela nunca falou sobre empoderamento feminino, mas ela mostrava que ela conseguia fazer tudo, que ela conseguia ser independente, que ao mesmo tempo ela era muito doce, ela era uma boa avó. Mas ela foi aquele meu primeiro estalo, assim, de que, poxa, que mulher poderosa, que independência. E ali eu falei, bom, eu quero ser independente, eu quero trabalhar, eu quero criar e trilhar os meus caminhos. E assim eu fui construindo a minha trajetória. Maravilhosa. E o que eu gosto também da sua carreira, Carol, é que você, além de você ser uma grande mulher de negócios, você fala muito bem, Eu vejo que quando você participa de palestras, depois as mulheres vão atrás de você querendo sua mentoria. Mas, ao mesmo tempo, você é uma mulher casada que tem filhos. Porque tem sempre essa lenda urbana, se você é boa no trabalho, então você não é uma boa dona de casa. Então, se você quer ser uma boa mãe, você também não pode trabalhar. Quando, na verdade, o que a gente precisa são de pessoas que nos ajudem dentro de casa, para que a gente possa ter nossa ascensão lá fora. Ou seja, dividir as tarefas domésticas de uma maneira equivalente dentro de casa. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é a gestão da sua vida para você conseguir equilibrar os pratinhos, os famosos pratinhos que às vezes caem, mas que você no final do dia consegue carregá-los aí de alguma maneira equilibrada, me parece. Sempre me perguntam assim, como é que você consegue conciliar carreira, equilibrar carreira e trabalho? Eu acho que é utópico a gente achar que vai equilibrar 100%, que vai equilibrar de forma perfeita. Eu só consegui conciliar quando eu entendi que ia ter momentos na minha carreira
na minha vida, né, que eu ia dedicar mais tempo para minha carreira e outros momentos onde a minha filha, na verdade eu tenho uma filha e 2 enteadas, seriam minhas prioridades. Então, acho que a gente fica buscando, sabe, a perfeição, o equilíbrio ideal, e ele não existe, porque a nossa vida é cíclica, né? Então, tem momentos que a gente tem que turbinar aí a nossa carreira, tem outros que realmente a vida pessoal, ela exige mais. Só que eu sempre quis, assim, antes de mais nada, eu sempre quis muito ser um modelo, uma referência para minha filha, né? Então, assim, todas as vezes que eu achava que eu estava colocando muita pilha no trabalho ou que eu estava trabalhando demais, eu também pensava assim, nossa, eu acho que também é uma lição como mãe, também é um aprendizado, é uma herança que eu deixo para ela, ela olhar a mãe dela e ver que a mãe dela é feliz, trabalhando, produzindo, ajudando outras pessoas. E tem uma coisa muito curiosa, assim, que eu fazia muito quando eu chegava em casa, às vezes super cansada do trabalho. Eu entrava em casa cansada, mas eu nunca falava assim, nossa, eu tô cansada, meu Deus, o trabalho hoje foi... Eu sempre, desde quando minha filha era pequena, eu sempre entrei e falava, nossa, acabei de chegar do trabalho, foi muito legal. O dia hoje foi muito produtivo, porque eu queria que ela tivesse, já desde cedo, uma relação positiva, saudável com o trabalho. Obviamente que às vezes a gente está cansado, obviamente tem dias que a gente está estressado. Altos e baixos, é claro. Mas eu sempre quis que ela visse que o trabalho era uma coisa boa, que o trabalho dignificava, que o trabalho trazia, que o trabalho produzia. E que, sobretudo, o trabalho era que dava, que faz com que eu possa dar uma vida confortável, uma educação para ela. Então, eu acho que isso muda um pouco a nossa perspectiva quando a gente para de ficar tentando equilibrar e a gente se livra da culpa e começa a ver os frutos que o trabalho dá, né? Carol, então, dica número 1. Mulheres positivas, que são mães, que às vezes chegam em casa cansadas. Bora mudar a energia, né? Chegar em casa, filho com saudade, às vezes a casa tá uma bagunça, mas não tem problema. Para os filhos associarem o trabalho com dignidade, com coragem, com felicidade, né? Exato. Porque também é uma lição, né? A gente fica muito preocupado, será, né, que eu tô trabalhando muito e não tô sendo uma boa mãe pelo fato de não estar em casa, né? Eu acho que tem aquela máxima também que qualidade de tempo é a melhor coisa que você pode dar. Mas o exemplo, ele arrasta, né? Exato, exato. Agora, uma pergunta que eu sei que muitas mulheres devem ter essa mesma dúvida. O que você acha que você fez de diferente, Carol? Porque você está há 20 anos no mercado corporativo, passou por grandes empresas, veio de uma situação nordestina, sem contatos, sem costas quentes, porque a gente sabe que muitas vezes no mercado corporativo essa coisa de quem é quem, indicação conta muito. Não é o seu caso, você fez sozinha. O que você acha que você fez de diferente? Eu acho que a primeira coisa, assim, eu sempre fui uma pessoa muito focada em resultado. Porque bate muita insegurança, né? Eu fui promovida pela primeira vez como diretora aos 29 anos. Então, eu era nova, eu tinha, obviamente, as minhas inseguranças, mas eu acho que eu sempre fui muito focada em resultado. Eu acho que não tem nada que te dê mais segurança do que quando você vê que você está entregando resultado, que você está crescendo, que você está expandindo seus horizontes. E eu fiz isso porque eu soube estabelecer prioridades, né? Então, não adianta você querer abraçar o mundo, agradar todo mundo. É super importante a escuta, sem dúvida nenhuma, mas de quem você está escutando, né? Procure... Eu acho que também na vida eu contei com algumas pessoas que foram chave, né? Pessoas que foram verdadeiros mentores para mim, não exatamente no molde da mentoria, mas que me ajudaram, que me auxiliaram, que eu pedi conselho. E eu acho que eu sempre fui muito humilde para dizer que quando eu não sabia de alguma coisa, não sei, perguntar, ir atrás. Eu acho que a arrogância, ela é um inimigo do aprendizado, né? Eu acho que quem é arrogante esquece de aprender, esquece de perguntar. E você aprende o tempo todo com todo mundo, né? Então, eu sempre fui muito curiosa também, né? De aprender, de querer saber, mas, sobretudo, de mirar em histórias de pessoas que eram bem-sucedidas e saber o que essas pessoas fizeram, né? O que elas fizeram diferente. Mas eu escutei muito, eu fiquei muito pouco atenta à crítica porque eu era mulher, à crítica por causa disso, à crítica por causa daquilo. Porque eu não queria que aquilo ali fosse mais um fator para me atrapalhar, né? Então, eu falava assim, não, se eu gerar resultado, se eu entregar resultado, as pessoas vão me respeitar, as portas vão se abrir, né? E se eu errar e pedir desculpa, e se eu errar e consertar, eu sei que eu vou crescer, né? Porque a gente também aprende com erro. Então, na minha vida, eu sempre fui muito, assim, focada na entrega. Entendi. Eu precisava entregar
E isso foi me dando mais segurança, né? E não significa que, às vezes, eu não me sinto insegura, né? Toda vez que vem um projeto novo, algo novo para fazer, vem a insegurança. Mas também vem a vontade de fazer, a vontade de crescer, a vontade de provar algo novo. Então, acho que eu não deixo muito medo me paralisar. Não, maravilhoso o que você falou, tanto do medo quanto da gestão do tempo, porque eu acho que nós mulheres, como a gente tem muitos pratinhos, né, diferente de muitas famílias onde as mulheres são as únicas pessoas que estão aí se ocupando das tarefas domésticas, tem famílias que têm aí parceiros, pessoas que ajudam nas tarefas domésticas. Então, muitas vezes, nós, mulheres, acabamos sendo aí sobrecarregadas com muitas tarefas, então a gente tem que ser muito eficiente e tem que ter muita sabedoria na hora do tempo, na hora de ter certeza de colocar prioridade, que é o que você falou. Ter consciência do que é prioridade e como decidir o que realmente vai ser algo que vai diferenciar e mudar a sua carreira, te colocar em outro patamar. Agora, uma outra pergunta. Quando você estava aí nessa ascensão da sua carreira, antes de você se tornar diretora, qual foi o momento onde você pensou e refletiu e falou assim, eu acho que agora realmente eu consegui chegar num lugar onde as pessoas estão prestando atenção em mim, assim, qual foi o turning point da sua carreira, assim, o momento onde você claramente sentiu uma diferença de como você era para o que você virou? Olha, teve um episódio que foi muito engraçado, porque, assim, eu acho que na vida, né, a gente termina, de uma certa forma, a gente cria um pouco de idolatria, né, por alguém. A gente sempre acha que é aquela história, né, que a grama do vizinho é mais verde e tal. E uma vez eu estava num evento aqui, foi promovido por uma revista, e premiava os profissionais de RH, os jovens talentos, né, de RH e tal. E aí, nessa premiação, veio uma mulher que eu admiro muito, que é a Sofia Esteves, que eu acho que ela já deve ter maravilhosa vindo aqui. ela. E a Sofia chegou para mim e falou, nossa, eu sempre quis te conhecer. E eu olhei assim, né, acho que eu estava 1 ano aqui em São Paulo, e eu olhei assim, e ela falou, não, eu sempre quis te conhecer, tenho acompanhado o teu trabalho. E ter vindo, assim, da Sofia ali, para mim, foi maior do que o reconhecimento do prêmio, sabe? Eu acho que quando a gente recebe reconhecimento de outras pessoas que a gente admira, isso faz com que a gente vá acreditando que a gente está no caminho certo, né? E a gente começa a parar de duvidar da nossa capacidade. Então, esse momento foi um momento, assim, muito especial. Acho que a Sofia nem sabe. Se ela estiver assistindo, vai ficar sabendo agora. Um beijo para ela. No segundo bloco, eu quero falar sobre preconceito, porque você falou antes sobre preconceito, né? Eu acho que não existe preconceito porque existe a competência, que é um pouco do que você falou antes. Quero falar sobre isso. Quero falar sobre medos também, a história do vai com medo mesmo, porque grandes executivas também continuam tendo medo, então é importante que quem está em casa consiga entender que o medo faz parte. E eu quero falar um pouco mais também sobre mentoria com você no segundo bloco. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas hoje eu tenho um recado para todas as mulheres. Já imaginou se candidatar às vagas das maiores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? A TIM acredita que a equidade de gênero é possível. Por isso, se juntou com Mulheres Positivas para abrir ainda mais caminhos e criar oportunidades para você ir cada vez mais longe. No app Mulheres Positivas, você encontra cursos gratuitos, vagas de emprego, apoio jurídico e a funcionalidade Caminho Delas, que te ajuda a planejar rotas mais seguras para qualquer destino. E para quem é cliente TIM, tem muito mais. E-books, currículo feito por inteligência artificial, apoio psicológico e podcasts gratuitos. E o melhor de tudo isso, sem descontar nada da internet. Aponte agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e baixe o app Mulheres Positivas para fazer parte desse movimento. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com essa mulher maravilhosa. Eu falei para vocês que esse é meu presente de Natal para vocês, uma mulher tão incrível, com muita sabedoria, com muitas dicas. Eu quero aprender muito com ela. Inclusive, ela vai ter o privilégio de lançar, junto com Mulheres Positivas, uma mentoria. Então, eu preciso contar para vocês, em primeira mão, Mulheres Positivas. A gente não poderia ter escolhido melhor do que essa mulher aqui, incrível. Vamos lá, me conta sobre mentoria. Eu também tive um mentor na minha vida. Aliás, vou te contar bem rapidinho. Eu tive um mentor, um senhor americano, ele self-made também,
do nada, assim, do zero, construiu a carreira dele do zero, virou um multimilionário. Eu conheci ele porque ele esquiava junto com meu marido muitos anos atrás, um senhor, tem uns 80 anos de idade. E esse senhor me mentorou por alguns anos e foi realmente assim, mudou minha vida depois que ele foi meu mentor. Ele me ensinou a tratar as pessoas com muito mais respeito, com muito mais consideração, a entender que todos os negócios são pessoais. A gente não tem que levar nada para o pessoal, mas os negócios são pessoais, ou seja, as relações pessoais, elas são determinantes na hora de fazer negócio. E algo também que ele me disse que marcou minha vida é, quando você for elogiar, tenha certeza que é genuíno o seu elogio, porque as pessoas, ninguém é bobo, todo mundo percebe quando alguém faz um elogio que não é verdade. Então, e ele falava assim, não é possível que numa pessoa não tenha absolutamente nada, que você não gostou, que você não se apaixonou, que você não achou diferente. Foca no que você realmente achou de diferente naquela pessoa na hora de elogiar. Tudo isso para dizer que eu quero ouvir de você como é que foi a mentoria na sua vida, como é que ela entrou na sua vida e por que ela foi tão determinante para você chegar onde você chegou. Eu sempre eu sempre trabalhei, né, com desenvolvimento de pessoas, assim. Para mim, tirar pessoas de um ponto A até um ponto B, além de ser gratificante, é um propósito, assim, de vida para mim. A mentoria, né, muito se fala em mentoria, então deixa eu só dar uma definição muito rápida, né, de mentoria. Então, a mentoria é um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional feito por uma pessoa que tem mais experiência, seria o mentor, para uma pessoa que tem menos experiência num determinado assunto, que esse seria o mentorado, né? Então, este processo ele é um processo que precisa ser estruturado, né? É um processo que precisa ser feito por alguém que realmente tem conhecimento naquilo que você quer aprender. Quando um processo de mentoria ele é bem feito, ele é certamente um divisor de águas na vida de alguém. Por quê? Você sai de um ponto, vai para um outro ponto, você consegue ter troca, você consegue... A vida do empresário, né? A vida da empresária em si, ela é uma vida muito solitária, né? A grande maioria. Você conversa aí com empresárias de todo o país, geralmente são mulheres que começaram o seu negócio do zero, com uma ideia e uma paixão na cabeça, ou porque precisavam criar algo para seu sustento, mas se cercam de poucas pessoas, né, ao lado. Então, você vai muito com o teu instinto, o que é ótimo. Mas é muito melhor quando você tem alguém do teu lado, te orientando, dividindo. O processo, ele deixa de ser solitário e passa a ser uma jornada, né, conjunta, caminhando com alguém que pode te orientar, com alguém que vive outras experiências, com alguém que traz uma bagagem que pode ser muito rica para o seu negócio. Então, assim, várias mentorias, assim, eu vi mulheres falando, ou empresários falando, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. E não é que a pessoa não tinha pensado nisso porque ela não tinha capacidade de pensar, mas é porque você está ali inserido naquele contexto, aquilo te impede, às vezes, de olhar o que está acontecendo lá fora. Então, um bom processo de mentoria, ele certamente é uma alavanca para qualquer negócio. Carol, eu quero falar sobre medo. Medo faz parte do nosso dia a dia. Eu, há 20 anos, praticamente, entrevisto mulheres, tanto escrito na TV, só há 10. Comecei no Estadão 10 anos atrás. Mas escrevendo há quase 20 e eu percebo que o medo, ele está na pequena empreendedora, na microempreendedora e ele está na Luiz Helena Trajano ou na maior empreendedora do país. E eu aprendi isso no decorrer da minha carreira, estudando e conversando com essas mulheres. Eu queria que você falasse sobre o medo e como é que a gente trata o medo através da mentoria. E tratar não significa não ter, mas ter consciência dele e conseguir continuar na jornada. Eu acho que a primeira coisa, assim, medo todo mundo tem, como você falou, e o medo não pode paralisar, mas muitas vezes o medo paralisa, né? A gente deixa de fazer as coisas porque está com medo. Por trás do medo, certamente tem uma insegurança. E por trás de uma insegurança tem uma causa. Então, acho que o processo, né, de mentoria, um processo de coaching bem feito, ele faz com que você vá atrás dessa causa. Então, o que acontece, né? Que gatilho desperta em você que você realmente não consegue andar? Por que você tem uma insegurança de repente, sei lá, fazer uma coisa nova, tentar algo novo, às vezes falar em público, às vezes o medo de liderar, né? Geralmente tem uma insegurança por trás que precisa ser vista, precisa ser conversada, precisa ser tratada, né? O que eu sempre falo, assim, para quando a pessoa fala, mas eu tenho medo, é entender a causa, entender qual é a crença que está por trás. Geralmente a gente tem muitas crenças, né? Fala-se muito, né, das crenças limitantes, que é tudo aquilo que está no nosso inconsciente
que ao longo da vida, geralmente muito na infância e adolescência, fizeram com que a gente acreditasse, né? Então, eu não sei falar em público, eu não sei fazer isso, eu não sou boa para aquilo, né? E a gente cresce com essas crenças. E essas crenças nos bloqueiam, essas crenças fazem que a gente que a gente não tente algo novo. E é muito importante você quebrar essas crenças para poder fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Então, esse é um ponto muito importante para nós, mulheres positivas. Tá chegando 2026, vamos escrever as nossas metas. Se você não escreveu ainda, agora é a hora. Então, é isso, gente. Crenças limitantes. O que significa isso exatamente? A gente fica achando que a gente não sabe, mas a gente nem sabe se a gente sabe ou não. Ou, também, a gente acha que a gente não sabe, mas a gente não treinou o suficiente. Então, a gente tem que parar com essa mentalidade, né, Carol, de achar que a gente não consegue. E tem muito a ver com, né, o cérebro mesmo, né? Como é que a gente planeja, como é que a gente programa a nossa cabeça. Como é que eu consigo melhorar a minha cabecinha aqui para eu poder ser mais positiva, ainda mais positiva e ter mais resultados? É o famoso mindset, né? A primeira coisa assim, né? A gente vive a vida no automático, né? Piloto automático. Então, vai seguindo, vai fazendo. Mas pouca gente, né? E acho ótimo essa época aí de final do ano que você está falando, para parar e pensar como é que você está agora, né? Como é que você está mentalmente, como é que você está em vários aspectos da sua vida, né? Se a tua vida pessoal é importante, como é que quanto que você está dando de atenção para sua vida pessoal? Se a tua vida espiritual é importante, quanto que você está colocando energia na vida espiritual? E assim com todas as áreas, né, da nossa vida. Quando tem um descompasso entre aquilo que é muito importante para a gente e aquilo que a gente está colocando energia, obviamente que vem um desequilíbrio, né? E a gente não sabe por que isso está acontecendo. Mas é muito claro, se você está colocando energia naquilo que não é importante para você e naquilo que não te dá prazer, obviamente que você não vai se sentir feliz. Então, acho que a primeira coisa para a mulher, para a empresária, você precisa estar bem para liderar, né? Você precisa estar segura com você, você precisa saber quais são os teus diferenciais, né? Os teus pontos fortes, o que você tem que potencializar. Ao passo que também você precisa saber o que você precisa melhorar, né? Quais são as tuas oportunidades, os teus pontos de fraqueza, que se você desenvolver, vai te trazer outros resultados. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para quem está te ouvindo, te assistindo, meninas, mulheres, que querem seguir aí seus conselhos, que gostaram do que você falou até agora. Acho que a primeira coisa para as mulheres que estão assistindo é, primeiro, confie em você. Tenha muita clareza, né, de que você pode fazer tudo o que você quiser e se propõe a fazer. Acho que a segunda coisa que é muito importante é buscar ajuda, né? Não fica sozinha, não se isola no seu próprio negócio. A terceira é cria um diferencial para o seu negócio. Então, assim, todo negócio tem um diferencial. Esse diferencial pode estar em você, esse diferencial pode estar no produto ou serviço que você entrega, mas procure ter realmente algo que ninguém tem e que todo mundo te reconheça por isso. E, por fim, participe de grupos, né? Grupos de afinidade, clubes de empresários, esteja com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você faz, né? Eu acho que a troca de ideia, as conexões são muito importantes também para que você possa crescer como pessoa e como profissional. Maravilhosa. Reflexões do começo da sua carreira versus a sua carreira agora. Queria que você contasse pra gente algum momento que você olha para trás e fala assim, poxa, acho que se eu soubesse isso lá atrás, teria sido diferente. Eu acho que a primeira coisa é eu teria me importado menos com muita opinião. Quer dizer, eu acho que eu teria selecionado mais, né? Eu acho que eu escutava muito todo mundo e se eu pudesse, sei lá, falar com a Carol de 20 anos atrás, eu diria, escuta, mas filtra, escuta e vê de quem vem, porque às vezes as pessoas elas simplesmente te jogam uma crítica e vão embora, né? Elas não te dão um caminho, uma direção. Então, eu acho que no começo eu ficava muito preocupada em agradar todo mundo, em querer fazer, atender as expectativas de todo mundo, e eu não estava muito preocupada em atender as minhas. Então, eu acho que isso mudou. Eu filtrei mais de quem eu escuto, obviamente que escuto e vou atrás e quero saber, né, de pessoas, mulheres maravilhosas como você e como tantas outras que eu conheci no longo da minha carreira, mas eu filtraria mais. Então, mais um recado para quem está em casa, Mulheres Positivas. Tá acabando o nosso ano 2026. Críticas construtivas, sim, são bem-vindas, mas as críticas que estão lá só para colocar veneno e nos prejudicar, a gente deixa passar, não se importa e segue em frente. É isso? É isso. Então,
Então tá bom. E pra fechar, assim, eu adoraria ficar conversando com você aqui horas, Carol, porque você é muito maravilhosa, mas a gente não tem tempo. Então, pra gente fechar o nosso encontro, um livro, um filme, uma mulher que você admira. Um livro é O Poder do Hábito. Então, eu acho que trabalhar hábito te faz uma pessoa muito eficaz e foca na produtividade. Um filme, eu gosto muito da Teoria de Tudo, que conta a história do físico Stephen Hawking. Eu acho, fala sobre superação, é um filme bem impactante. E uma mulher, é injusto eu falar uma, porque passaram tantas mulheres maravilhosas na minha vida, mas eu te diria aquela que foi a referência na minha vida, que foi a minha avó, que me ensinou sobre empoderamento, feminismo, trabalho, sem precisar falar uma palavra, somente pelo exemplo. Alguma mulher famosa que a gente pode procurar nos motores de busca? Eu gosto... Nossa, Fabi Saad, de verdade, Edna Vassalo, a própria Sofia Esteves, a Rachel Maia, enfim, uma série de mulheres que trabalharam comigo. Assim, eu não consigo assim, dizer uma, mas são muitas que também fizeram um pouquinho aí do que eu sou hoje. Bom, Mulheres Positivas, espero que vocês tenham gostado. Eu escolhi com muito amor esse presente de Natal para vocês. Então, um Feliz Natal. A gente se vê novamente em 2026 com muita saúde, amor, felicidade. E é isso aí, Mulheres Positivas. E eu conversei hoje com a Carol Duque. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!